Olá, boa noite. Boa noite. 10º Encontro Mundial das Famílias. Nossos correspondentes mostram toda a movimentação no terceiro dia de evento em Roma. Decisão histórica a favor da vida. Suprema Corte dos Estados Unidos anula a lei que há 50 anos autorizava o aborto no país. Maternidade improvisada. A impressionante história de uma imigrante grávida que deu à luz em uma ilha grega onde foi abandonada. Bispos do Brasil e a menina grávida. Em nota, a CNBB reforça posicionamento da igreja em defesa da dignidade da vida humana. O coração sagrado de Jesus. No dia em que a igreja celebra o Sagrado Coração de Jesus, um momento oracional pela santificação do clero na Arquidiocese de Brasília. Um novo tempo paroquial. Volta das quermesses ajuda na manutenção de paróquias e na retomada de projetos de evangelização. Sexta-feira, 24 de junho de 2022. O Canção Nova Notícias já está no ar. Boa noite para você mais uma vez. 10º Encontro Mundial das Famílias. No terceiro dia de evento, os participantes refletiram a missão e a identidade familiar. O uso das redes sociais, a violência familiar e o acompanhamento permanente dos esposos foram temas abordados hoje. Nossos correspondentes Túlio Fonseca e Leonardo Vieira mostram como foi toda a movimentação em Roma no dia de hoje. Alegria, interculturalidade e muito entusiasmo têm feito parte do Encontro Mundial das Famílias. As diferentes nações, representadas por aproximadamente 2.000 delegados, se unem nos diversos momentos da programação para testemunharem a alegria de suas vocações. Até mesmo aqueles que animam o encontro têm vivido essa experiência. É stata uma grande grazia. Estão sendo momentos de grande graça e, claro, também de muita responsabilidade. E vejo que Deus tem feito maravilhas ao nos unir com tantas famílias através de cada canção. E tudo isso tem sido um dom precioso. Sou grata em poder servir e louvar o Senhor através da música. Deus tantas vezes falou conosco e com nossa família através destes momentos de oração. E, portanto, dizer sim para um serviço nesta ocasião também foi um presente precioso para nós. Uma experiência que gera frutos de conversão e desejo por viver bem a santidade no seio familiar. Fui tomado pela certeza de que a igreja nos apoia, nos conduz, nos ajuda e nos sustenta nos desafios diários. Estar aqui alimentou a esperança no meu coração. Temos 4 filhos e eles estão em nossa casa, nos esperando para estarmos juntos, mas também para tomar banho, fazer toda a rotina da noite. E nisso existe uma beleza que vai além até mesmo do nosso cansaço, pois temos o amor de Deus que nos mantém em movimento. Algo marcante do 10º Encontro Mundial das Famílias que tem acompanhado os principais momentos do evento é o hino oficial, que tem como título Acreditamos no Amor. A canção, que traz o tom clássico da música italiana, é uma composição do sacerdote italiano Marco Frisina. A música parla sempre ao cuore. A música sempre fala ao coração e ela é um presente que Deus nos deu para nos unir, mesmo quando estamos muito distantes. E eu quis que o refrão do hino enfatizasse precisamente isto. Acreditamos no amor e acreditamos na vida. Crediamo nell'amore e crediamo nella vita. E foi propriamente a identidade e a missão da família que norteou as reflexões do segundo dia do Congresso Teológico Pastoral. Uma atenção especial da Igreja para favorecer aqueles que vivem o sacramento do matrimônio, um caminho de acompanhamento e formação. A Igreja acompanha a família, ajuda, está presente, fortalece na oração, na fé, na caminhada, no estudo, na preparação, para animar as famílias a viver como vocação a santidade matrimonial, mas também ser igreja doméstica. Vindo do Brasil, Gustavo e Fabiola, que tiveram suas histórias traçadas na Jornada Mundial da Juventude, abordaram o tema das mídias sociais,
como um ambiente para os filhos e apresentaram 3 pontos importantes: a identidade, o diálogo e o testemunho, e sublinharam que o mundo digital não pode ser somente uma ferramenta tecnológica, mas sim um espaço que favoreça as sadias relações. Abrindo caminho ao diálogo, ao encontro e ao sorriso. Este convite se torna uma oportunidade de colocar os dons a serviço. Nós não estamos sozinhos, que a igreja anda conosco e esse evento veio para mostrar isso. São tantos projetos, tantos carismas, tantas maneiras diferentes de acompanhar a família, né? Então a gente sabe que nós não estamos sozinhos no nosso caminho de santidade. E a expectativa para os próximos dias é de novamente escutar os ensinamentos do Papa Francisco e receber a sua bênção de envio. E em decisão histórica a favor da vida, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou a lei que por meio século permitiu o aborto nos Estados Unidos. A decisão, tomada por 6-3, reverteu o entendimento que vigorava desde 1973, do caso Roe versus Wade, que legalizava o aborto em todo o país. O julgamento concluído hoje analisou o pedido do estado do Mississippi, onde a maioria é contrária ao aborto. Os juízes entenderam que a Constituição dos Estados Unidos não faz menção específica ao aborto. Os casos que abriram esta brecha foram derrubados e a nova interpretação é de que os limites para a realização do procedimento devam ser definidos pelos estados. Com a decisão, ao menos 26 dos 50 estados americanos devem restringir ou proibir o aborto, preservando assim a vida de milhares de crianças. Em comunicado, a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos comemorou a decisão e afirmou que este é um dia histórico na vida americana. O episcopado americano incentivou a continuidade do trabalho em prol da vida e salientou que agora é tempo de curar feridas e reparar divisões sociais. É momento de reflexão, diálogo e de unidade para construir uma sociedade e economia a favor dos casamentos e famílias, e onde cada mulher tenha apoio e recursos necessários para trazer seu filho ao mundo com amor. No Vaticano, a Pontifícia Academia para a Vida se juntou à Declaração dos Bispos Americanos e disse que a questão do aborto não pode ficar limitada ao exercício dos direitos individuais. Incentivou os governos a adotarem políticas que favoreçam a vida sem cair em ideologias, a garantir educação sexual adequada, cuidados de saúde acessíveis a todos e preparar medidas legislativas para proteger a família e a maternidade, superando as desigualdades existentes. E aqui no Brasil, a CNBB emitiu hoje nota para reiterar seu posicionamento em defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, diante do caso da menina de 11 anos de Santa Catarina, que estava grávida de um bebê de 29 semanas. Em nota publicada em seu site, nesta sexta-feira, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, se pronunciou reiterando sua posição em defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde a concepção até a morte natural. O documento é assinado pelo bispo de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, Dom Ricardo Reppers. E nele, a conferência condena todas e quaisquer iniciativas que pretendam justificar e impor o aborto no Brasil. Intitulada A Favor da Vida Humana, a nota destaca a solidariedade com a família. Solidarizamo-nos com as famílias envolvidas, com nossas preces e nosso respeito à dignidade da vida de todos os envolvidos, especialmente dessas crianças em questão. Em outro trecho diz: o direito à vida permanece na sua totalidade, para o idoso fragilizado, para o doente em fase terminal, para a pessoa com deficiência, para a criança que acaba de nascer e para aquela que ainda não nasceu. O documento também se solidariza com os profissionais de saúde. Lembramos com veemência que são imorais leis que imponham aos profissionais da saúde a obrigação de agir contra a sua consciência, cooperando, direta ou indiretamente, na prática do aborto. A nota se encerra pedindo as bênçãos de Deus para as nossas famílias, especialmente para as mães e os nascituros. Por meio de um vídeo, Dom Ricardo Reppers falou com a reportagem da Canção Nova sobre o ocorrido e reforçou a defesa ao direito à vida.
Nós não temos, de maneira alguma, como aceitar o aborto. Primeiro, porque é uma vida sagrada, abençoada. Segundo, porque ela tem o direito a nascer, como todos nós tivemos o direito a nascer. Terceiro, porque uma vida inocente não pode pagar por outros crimes. Uma vida que é frágil, pequena, que não tem como se defender, não pode receber a pena capital pelo erro dos outros. A vida vale a pena, a vida é sagrada, a vida tem uma dignidade e a vida é inviolável. É emocionante ouvir o bispo falar desse jeito numa semana tão difícil como essa, né, Adriana? Uma semana desafiadora onde vitórias e perdas nós tivemos que enfrentá-las. Que possamos manter a nossa oração firme e constante em favor da vida e que possamos conhecer mais a doutrina da Igreja Católica que defende a vida sempre, pois o posicionamento da Igreja será sempre a favor da vida e contra atitudes que representam a morte de um ser humano. Lutar pelo bem mais precioso, às vezes, é muito exigente e exige sacrifícios. Exige sacrifícios e existem pessoas que são capazes de fazer um caminho diferente, né? Existem pessoas capazes de enfrentar tudo para preservar a vida do bebê que está sendo gerado. Veja o testemunho de uma migrante grávida abandonada numa ilha grega. A ilha é a de Barbalias, no mar Egeu. O cenário dessa história é de encher os olhos. E o milagre da vida também. A mãe olha o filho que acabou de nascer e recebe os primeiros cuidados no colo da tia. A mãe ainda grávida e outros 30 migrantes foram abandonados por traficantes nesse local isolado, próximo a Lesbos. Eles foram localizados pela guarda costeira grega com auxílio de drones e todos foram resgatados. Reparem no embarque do recém-nascido. Até o marinheiro grego se preocupa com a criança. Levados para o hospital de Lesbos, mãe e filho passam bem. Mas esse sorriso aí serve para lembrar a mais bela iniciativa de Deus conosco, a do milagre da vida que vence a morte. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias, agora para tratar de um assunto diferenciado. O ativismo judicial. Mas isso é assunto para Brasília, por isso nós vamos até lá com o Ronaldo da Silva, que tem mais informações. Boa noite, Ronaldo. Olá, Wallace, boa noite a você e boa noite a tanta gente que nos acompanha. Sim, este assunto ganhou atenção no Senado durante esta semana. A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado aprovou requerimento para uma audiência pública, convidando ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, além de outros magistrados, para discutir o ativismo judicial em atuações da Corte. A judicialização é um termo do direito que define a transferência de instâncias políticas para o Poder Judiciário. O excesso dessas demandas vem sendo criticado por interferir em decisões que são próprias de outros poderes. Não é razoável que um determinado poder se sobreponha aos demais. A própria Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 1º, após elencar no caput do artigo 1º os fundamentos da República Federativa do Brasil, estabelece algo que é da tradição das democracias. Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido indireta ou diretamente nos termos da Constituição e da lei. Para o jurista, isso gera um impacto, em especial porque os membros do Poder Judiciário não são eleitos pelo povo brasileiro. O sistema de renovação e de eleições e de aferição de satisfação ou não dos atos do poder público pela população, me parece, fica fortemente condicionada e prejudicada se um determinado poder, ainda mais um poder que não é eleito pelo povo, mas indiretamente indicado pelo presidente
com anuência em sabatina pelo Senado, que é um caso do Supremo Tribunal Federal. Começa a interferir de maneira exagerada em tudo, inclusive na manifestação de vontade por meio das eleições, que é o debate que estamos vendo aí da questão do sistema eleitoral. A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado definiu na última terça-feira que quer ouvir juristas convidados para falar sobre a invasão de competências entre os poderes. Estão na lista para audiência os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes e os ex-ministros Marco Aurélio Melo e Francisco Rezec, do STF. Além deles, o ministro João Otávio de Noronha, do STJ, e outros juristas e advogados. Que eles possam, via essa casa, junto com outros juristas e ex-ministros que discordam da opinião deles, para a gente esclarecer por que o Brasil está passando por essa situação de invasão de competência que tem deixado a sociedade, independente se é contra, a favor, de direita, de esquerda, com imagem péssima da nossa Corte Suprema. No requerimento de convocação, a comissão também aprovou um segundo pedido de audiência ao Judiciário. Os senadores querem esclarecimentos em relação a uma viagem feita a Paris no mês de maio pelo ministro do STF, Nunes Marques. Então, nós aprovamos um requerimento para que ele possa explicar essa viagem ao exterior, para Paris, assistir à final da Champions League. Então, é o papel do Senado que nós vamos cumprir à risca para esclarecer a verdade, para que haja justiça para todos no Brasil. A audiência pública está prevista para acontecer no dia 5 de julho e os convidados não são obrigados a participar por se tratar de um convite. Uma decisão da diretoria da Agência Nacional de Saúde, a ANS, ampliou a cobertura dos planos de saúde no tratamento de pacientes com transtornos globais no desenvolvimento. A agência já discutia sobre terapias para tratamento do espectro autista em um grupo de trabalho criado em 2021. Com a decisão, as operadoras de saúde não podem limitar a quantidade de sessões de terapia para esse público. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, ampliou as regras de cobertura para os casos de transtornos globais do desenvolvimento, como o transtorno de espectro autista. A decisão foi tomada em reunião da diretoria da ANS. A cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos globais do desenvolvimento passa a ser obrigatória. Os transtornos globais do desenvolvimento são caracterizados por um conjunto de condições que geram dificuldades de comunicação e de comportamento, prejudicando a interação com outras pessoas. A regra alterou o rol da ANS para permitir sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para tratar todos os transtornos globais de desenvolvimento. E o presidente Jair Bolsonaro comentou nesta sexta-feira em uma visita a João Pessoa, na Paraíba, que vai ampliar o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. A proposta deve ser analisada pelo Congresso até o final deste ano. E o intuito é incluir esse aumento no pacote de medidas da PEC dos combustíveis. Nessa proposta também deve ser incluído o Bolsa Caminhoneiro, com um pagamento que pode chegar até R$ 1.000, além de aumentar a frequência de repasse do Vale Gás para famílias de baixa renda. Atualmente, cada uma dessas famílias recebe R$ 53 a cada 2 meses. Caso a proposta seja aceita, o Vale Gás seria pago todos os meses. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre o dia de oração pelos sacerdotes. Wallace. Valeu, Ronaldo, obrigado. E agora vamos falar de agropecuária leiteira. Sabia que o Brasil está entre os 5 maiores produtores de leite do mundo? Só que pequenos e médios produtores têm encontrado dificuldade de manter-se no negócio. É isso mesmo, Adriana. E uma prova disso é que de janeiro até agora os números mostram que a produção leiteira sofreu redução de 678 milhões de litros se comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cleio tem hoje 15 vacas, resultado da diminuição na produção de leite, realidade de pequenos e médios produtores. A gente chegou a uma produção de até 230 litros por dia. E depois caiu, veio até menos de 100 litros por dia.
Agora está começando a voltar de novo, né? Porque, como eu disse, a gente ficou sem dinheiro para investir em melhorias. O lucro mal dava para manter. A entre-safra e o menor poder de aquisição da população também geraram consequências. A gente não chegou a desistir, né? Porque a gente, no meu caso, eu vivo exclusivamente do leite. Eu não tenho outra fonte de renda. Então, durante esse período, a gente teve que desfazer de alguns animais que seria o futuro, que seria o lucro que a gente ia guardando. A gente teve que desfazer para poder manter, cobrir os gastos, que foram muito altos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil produziu 5,9 bilhões de litros de leite, 10,5% a menos em relação ao primeiro trimestre de 2021. A diminuição na produção de leite na fazenda do Cleio interfere na renda familiar em um outro setor da economia, o de cooperativas, que com a demanda menor e o número elevado nos preços, tem registrado até mesmo a queda no número de cooperados. O produtor que tomou a decisão de parar de produzir leite é uma decisão que é definitiva mesmo, né? Dificilmente ele vai voltar a produzir o leite, né? Então é uma questão de mudança de atividade, o produtor acaba indo para a pecuária de corte, ou ele acaba indo para a hortaliça, uma outra atividade dentro da propriedade e não mais para a produção de leite. A alta de 64% nos insumos da produção leiteira entre janeiro de 2020 e março de 2022 foi um dos motivos para os produtores fazerem essa migração. O milho e a soja são os principais insumos, os principais grãos utilizados na alimentação de bovinos leiteiros, principalmente para o pessoal que não confina e acaba utilizando esses insumos na época de seca, como uma suplementação para os animais. Então, isso acabou também pesando no custo de produção, no quesito de alimentação, e fez com que o produtor tirasse um pouco o pé aí nesses insumos. Além de tudo isso, né, nessa época do ano, a estiagem já começa a aumentar em vários pontos do país. Consequentemente, a mudança de estação diminui o pasto, o gado perde peso e a produção de leite fica menor. Pois é, a estiagem também afeta a nossa saúde respiratória, além dos pastos, viu? Vamos ver como vai ser este fim de semana, o último final de semana do mês de junho. Será que vem chuva aqui para o Sudeste? E o frio, vai voltar ou não? Vamos conversar com a Yara Naíris para conferir a previsão do tempo em todo o país. Boa noite, Yara. Boa noite, Wallace. Boa noite, Adriana. E a todos vocês que nos acompanham aqui no Canção Nova Notícias. Olha, realmente a massa de ar quente continua atuando no interior do país, deixando desde o extremo sul da região norte até São Paulo com níveis críticos de umidade do ar. No Mato Grosso, por exemplo, pode ficar em 12%, assim como em Goiás e em Minas Gerais, índice prejudicial à saúde. E as temperaturas chegam aos 34 graus em Cuiabá e 26 no Rio de Janeiro. Enquanto nestas áreas a massa quente inibe a formação de nuvens de chuva, no Nordeste a instabilidade irá perdurar na costa leste da região, desde a Paraíba até Sergipe. No domingo, o tempo melhora e já vemos áreas de sol na costa. A chuva mais forte vai se concentrar em Salvador devido à aproximação de uma frente fria no estado da Bahia. Outra região que se destaca pelas fortes chuvas é o sul, que amanhã ainda terá episódios nestas áreas mais escuras. No domingo, a chuva diminui e as temperaturas despencam, com máximas de 16 graus em Porto Alegre, 17 em Florianópolis e 14 graus em Curitiba. E para você que vem até Cachoeira Paulista aproveitar o acampamento na Trilha da Cura com a comunidade de Betânia, amanhã de manhã o tempo estará fresquinho, com 13 graus, mas à tarde deve esquentar, chegando aos 26 graus. E no domingo as temperaturas estarão mais baixas, com máxima de 20 graus e mínima de 15. Estamos de volta e vamos continuar com o assunto de economia. Só que agora nós vamos a São Paulo para conversar com a Adelita Stoebel. O assunto em destaque é a cesta básica. Uma boa noite, Adelita. Bem-vinda. Boa noite a você e a todos ligados aqui no Canção Nova Notícias. Pela primeira vez, o valor da cesta básica aqui na cidade de São Paulo superou o salário mínimo. No mês de maio, o grupo de itens essenciais pesquisados pelo Procon chegou a R$ 1.226, enquanto o salário mínimo é de R$ 1.212.
Comparado ao mês anterior, o valor representa alta de 1,36%. Por isso, a dica dos economistas é gastar sola de sapato e pesquisar. Ficar atento aos preços na internet com maior ou menor variação. E ainda sobre economia, a gente fala da temporada de festas juninas. Essas iniciativas movimentam as paróquias pelo país. Mas, muito além de um evento que envolve e alegra a comunidade, a realização desse tipo de festa permite que as paróquias mantenham a saúde financeira e retomem obras paralisadas por ocasião da pandemia. Foram 2 anos longe do tradicional pernil. 2 anos sem esse cheirinho, 2 anos que os nossos paroquianos estão sem provar o meu pernil, ou melhor, o pernil feito pelo Padre Augusto. É o sacerdote que acorda cedo, separa o tomate, a cebola e demais temperos que dão aquele sabor que é segredo de padre. E passa horas mexendo o quitute. Se colocar cedo para cozinhar, fica 3 horas cozinhando, depois ele vai para o forno para gratinar. Nós desfiamos toda esta carne, colocamos um molho muito gostoso, sobretudo o amor. E depois nós servimos para os nossos paroquianos nas nossas barraquinhas à noite na nossa festinha. Sacos de milho, pedaços de bolo, chapéus de paçoca e demais itens para a quermesse são doações da comunidade. Muito bom, né? Festa junina, festa dos santos, dos padroeiros, né? Santo Antônio, que é o nosso padroeiro aqui. Todo esse esforço é para fazer acontecer a quermesse na paróquia Santo Antônio de Pádua, zona sul de São Paulo. A igreja de meio século é simples. E assim como aconteceu em boa parte das igrejas, a não realização de quermesses por conta da pandemia impactou a saúde financeira das paróquias. As quermesses ajudam na manutenção das paróquias e também possibilitam a ampliação de projetos de evangelização. Esta sala de catequese, por exemplo, é uma entre as 3 salas que foram restauradas nesta paróquia na Zona Sul de São Paulo, graças ao dinheiro arrecadado nas quermesses e em outras ações feitas na paróquia. Piso impecável, janelas novas, cadeiras novas, salas prontas para receber os catequizandos. E as obras para a construção de um espaço para retiro também seguem a todo vapor. No período crítico da pandemia, o projeto também parou. Agora, os martelos voltaram a ressoar. Necessitamos deste meio, lançar mão das nossas festinhas. Também temos um trabalho social que também é necessário sair desta festinha. E assim nós vamos tentando sobreviver neste período de pandemia que passamos e hoje retomando com a graça de Deus. Daqui a pouco a gente volta para falar da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Até já! Até já, Adelita, obrigado. Aqui no Brasil, a solenidade de São João Batista foi antecipada para quinta-feira, porque hoje a igreja festeja o dia do Sagrado Coração de Jesus. Na Terra Santa, a solenidade foi mantida e muitos fiéis puderam participar da festa ao precursor de Jesus. Quem tem mais informações é a nossa correspondente em Jerusalém, Cristiane Monteiro. Vamos a Jerusalém. Estamos em Aicari, no Santuário de São João Batista, o precursor de Jesus. A comunidade franciscana, fiéis e peregrinos estão em festa desde ontem. No fim da tarde foi celebrada solenemente as vésperas, presidida por Frei Dobromir Jastal, vigário custodial, e logo após uma procissão seguiu até a Gruta de São João. E hoje a Santa Missa foi solenemente celebrada aqui neste santuário. Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, foi quem celebrou essa Santa Missa. O Brasil tem uma devoção muito especial por São João. O que o senhor, nessa tarde, do dia 24, tem a nos dizer aqui direto deste santuário? Aqui é o lugar onde, segundo a tradição, João Batista nasceu. E nós terminamos a celebração e nos dirigimos à gruta onde se faz memória do nascimento do Batista. Este lugar nos revela o momento inicial da vida e história de João Batista. Podemos dizer que foi o momento mais belo e alegre. Quem evangeliza deve saber onde apontar o holofote, apontar a lente da câmera. É sobre Jesus e não sobre nós.
forte, não? Esse ensinamento de São João Batista. E a gente vai deixar a última imagem da gruta, onde ele nasceu. Cristiane Monteiro para o Canção Nova Notícias. Esse é um lugar incrível, maravilhoso de se estar bem no alto lá em Aicaren. Quem faz uma peregrinação tem a oportunidade de conhecer esse lugar tão importante para a história do cristianismo. Os assuntos do Papa Francisco, da Igreja, os seus posicionamentos no Brasil, no mundo, a Terra Santa e suas notícias sempre estarão em nosso conteúdo jornalístico. Afinal, uma das missões da TV Canção Nova é propagar as direções e as decisões da Igreja na voz do Santo Padre e das autoridades por ele constituídas. Por isso, nós contamos com a sua ajuda sua, sócio, você, um benfeitor que mantém o nosso sistema de comunicação. Nós chegamos a 69% da nossa campanha, a meta deste mês de junho. E eu convido você, que ainda não é sócio, a acessar clube.cançãonova.com e escolher uma forma de nos ajudar. Ou ainda, você que já é sócio e puder fazer o seu algo a mais, que acesse e faça a sua doação. Ela é muito importante para manter os nossos meios de comunicação. Já sabe o que vai fazer na noite deste domingo? Quer uma boa dica? Assista ao Repórter Canção Nova, os destaques do programa com Núbia Freire. Olá, boa noite. Você é o nosso convidado especial. Vamos celebrar juntos os 45 anos da Casa de Maria em Queluz, interior de São Paulo. Nossa equipe mostra a importância da casa, que é o berço do carisma Canção Nova. Vamos mergulhar na espiritualidade mariana da comunidade e acompanhar histórias de quem viveu no local, parte do legado espiritual de Monsenhor Jonas Abib. É nesse domingo, às 10 da noite, no Repórter Canção Nova, e eu espero por você. Imperdível, né? No dia em que a igreja celebra a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, tradicionalmente se reza pela santificação dos sacerdotes. Na Arquidiocese de Brasília, a manhã foi marcada por oração de intercessão pelo clero. Ronaldo da Silva tem mais informações, não é isso, Ronaldo? Cadê você? Boa noite. O momento foi para consagrar ao Sagrado Coração de Jesus esses homens que estão a serviço da igreja e se doam integralmente à evangelização. Além da motivação para que todas as paróquias realizassem momentos de oração nesta intenção, o clero da Arquidiocese se reuniu na Catedral Metropolitana durante toda a manhã de hoje em adoração e atendimento de confissões. Na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, tradicionalmente se ora pela santificação dos sacerdotes. Aqui na Arquidiocese de Brasília, todas as paróquias foram convidadas a realizarem momentos de oração pela santificação dos sacerdotes e o clero também se reuniu na Catedral Metropolitana em momentos de adoração e também atendimento de confissões. O encerramento foi uma missa presidida pelo arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa. Eu estou ao lado do padre José Vicente, que é o responsável pelo clero de Brasília, que fala para a gente agora dessa data especial, Sagrado Coração de Jesus, e também a oração pela santificação dos sacerdotes. Então, esse dia para a igreja é um dia de muita importância, primeiro porque nos apresenta o Sagrado Coração de Jesus como modelo do coração sacerdotal. E a oração de todos os fiéis pela santificação dos sacerdotes é exatamente o cumprimento do dever do cristão de rezar diariamente para que os sacerdotes sejam bons pastores e se identifiquem com Jesus Cristo. E fica o convite para que todos possam fazer diariamente essas orações para a santificação dos nossos sacerdotes. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. E assim nós encerramos nossa participação hoje. Mas para você que continua acompanhando o Canção Nova Notícias, fique agora com a Adelita Stoebel, que chega trazendo as informações de um dos santuários mais antigos do Brasil, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, na capital paulista. Olá, Adelita.
Isso mesmo, estamos de volta aqui da capital paulista para falar dessa data tão importante para a igreja, que é o Dia do Sagrado Coração de Jesus. Nossa equipe te leva ao coração de São Paulo para conhecer um santuário centenário dedicado a essa devoção. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus em São Paulo muito se deve a este santuário, situado no Campos Elíseos, região central da cidade. O bairro foi o primeiro loteamento paulista, era sede do governo e reduto da elite do café. A pedra fundamental do santuário é de 1881. Os salesianos chegaram em 1885 e fundaram o Liceu Coração de Jesus. O registro do primeiro oratório salesiano é de 1886. O título de santuário só veio mesmo em 1914. Dom Bosco, fundador dos salesianos, tinha uma grande devoção ao Sagrado Coração. Essa devoção nasceu com Santa Margarida Maria Alacoque, no século XVII, lá na França, em que o próprio Cristo se apresentou a essa santa jovem para falar das promessas do seu coração. Segundo a tradição, quem comungar durante as primeiras sextas-feiras por 9 meses e manter a fidelidade ao Evangelho terá a misericórdia divina. O majestoso santuário com traços renascentista faz parte do complexo do Liceu Coração de Jesus. Dom Bosco sabia que numa boa educação jamais poderia faltar a formação religiosa. O Liceu foi uma das primeiras instituições de ensino profissionalizante de São Paulo. Aqui no Museu dos Salesianos encontramos muitos registros históricos. As fotografias das primeiras turmas do Colégio Liceu Coração de Jesus e também objetos que marcaram a vida de muitos estudantes. Monsenhor Jonas Abib foi aluno desta escola na década de 40 e muito provavelmente utilizou esses instrumentos. Padre Jonas tinha 12 anos e trabalhou nas oficinas de artes gráficas, ferramentas da pedagogia salesiana que ajudaram na formação de milhares de alunos. Esses objetos, eles vão retratando todo esse período, a importância de conhecer a história dos salesianos, a chegada, a parte litúrgica e também a importância da história da educação aqui na cidade de São Paulo. E com essa espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, a gente encerra a nossa participação aqui da cidade de São Paulo. Uma ótima noite de São João a todos vocês, boa noite e bom fim de semana. Boa noite, Adelita, obrigado. Bom fim de semana também. E nesse dia de solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nós vamos mostrar agora uma festa da igreja de quem vive na essência dessa devoção, Adriana. E em Taubaté, não é? Em Taubaté, interior paulista, a congregação deoniana festejou a data e renovou os votos de fidelidade ao Sagrado Coração de Jesus. Nossa vida é sagrada, por isso devemos dedicar tempo para fortalecer este vínculo de amor na fé. Experiência que Rosa já vive há um bom tempo, pois foi o coração de Jesus que lhe deu um novo pulsar. Eu recebi uma graça muito grande do Sagrado Coração de Jesus quando eu fiz a minha cirurgia do coração. Eu só soube quando o doutor falou para mim assim: filha, você é iluminada e testemunha viva. Vai e espalha, não guarda para você. Porque quando eu fui abrir o seu tórax e eu fui com minha mão tirar o tumor do seu coração, não fui eu. Foi o Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria. Fonte de amor, paciência e misericórdia, que se entregou por cada um de nós. A festividade do Sagrado Coração de Jesus foi instituída pelo Papa Pio IX em 1856. A imagem que se apresenta com uma cruz, espinhos e uma chama de fogo representa o imenso amor de Cristo por nós. Você vê que é um processo de construção, né, desse coração que sempre existiu, sempre esteve presente, que é o coração de Jesus, né? Principalmente no aspecto da revelação, da sua encarnação. Então, a espiritualidade do coração, ela tem essa característica não só devocional, mas de espiritualidade. Os padres do Sagrado Coração de Jesus, como são conhecidos, levam a missão de reparar os corações feridos. A própria Sagrada Escritura nos coloca, né, que o coração é a sede das decisões. Então, é o fato de estar no coração dele, para decidir com ele. Não eu decidir, mas ele decidir justamente.
e eu estar disponível para comunicar isso. Isso para mim é ser do coração de Jesus, é estar ali no centro. Missão que pede investimento ao próximo, sendo sinal e canal do amor que nos alimenta. Poder servir a esse coração mais de perto, entregando, se doando, se deixando consumir por esse coração que me conquistou, né? Hoje, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, Rosa completa 14 anos do seu testemunho de fé. Quando eu acordei hoje, falei, sagrado, eu só tenho que te louvar e te agradecer. O Coração de Jesus é o lugar que nos congrega e salva. Por isso, somos chamados a sermos especialistas no coração. Ele ama demais cada um de nós. Ele ama cada um de nós, é um amor verdadeiro e infinito. Então não deixe esse amor passar. Venha sentir esse amor verdadeiro que é do Sagrado Coração de Jesus. Este dia é uma solenidade, um dia muito especial. Mas agora nós vamos nos reencontrar com o Encontro Mundial das Famílias. Né? Nós vamos exibir agora um momento especial deste encontro vivido nesta semana. Ser cristão na era digital. Vamos acompanhar esse trecho tão bonito deste encontro que nós estamos resgatando vários momentos. Inclusive, amanhã, a partir das 6:45 da noite, nós teremos um programa especial trazendo um panorama geral de todo este Encontro Mundial das Famílias que acontece em Roma. Vamos à reportagem. Obrigada ao Di Castero por me ter pedido para moderar este painel. Sou casada há pouco tempo e sou pai há pouco tempo, mas há 15 anos que me ocupo de social, de comunicação digital e espero... penso que me chamaram porque eu sou um nerd, extremamente nerd. Como ser cristãos na era digital? A internet é um instrumento, pode ser positivo ou negativo, utiliza-se em muitas maneiras. O que não muda é nossa identidade na rede. Talvez seja aqui que exista um modo cristão de viver a nossa presença online. Se eu sou Rafael Buscemi offline, também sou online. Se sou simpático offline, também vou ser simpático online. Se sou professora offline na Universidade de Santa Cruz, também eu vou ser online. O desafio de hoje para os cristãos online é não ser esquizofrénicos, porque, sei lá, podemos ser ótimas pessoas offline e somos rudes online. Não, temos que perceber que a nossa identidade é a mesma. É como se tivéssemos uma identidade aumentada. Se eu discutir com a minha mulher offline, posso discutir... Bom, a gente vai voltar com este painel tão importante daqui a pouco, após o encerramento do jornal, e você vai poder acompanhá-lo por mais um tempo, né? Só para as pessoas perceberem um pouco aí do que tem pela frente ainda desse Encontro Mundial da Juventude. E é maravilhoso, que está sendo maravilhoso. Bom, as reportagens que nós acabamos de exibir aqui neste jornal já estão em nosso site noticias.cançãonova.com. Canção Nova Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você. Uma boa noite, um excelente final de semana e daqui a pouquinho você continua com essa apresentação.